Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou Ana Verusca Laue dos Santos, da licenciatura em História da Uninter, meu RU 954171. E hoje eu vim apresentar para vocês o meu estágio de gestão educacional. Então, eu vou iniciar a apresentação. Peço a vocês, queridos amigos, colegas, professores, que dêem um like lá no final e deixem seus comentários, ok? Bom, então, o meu estágio, né, é sobre gestão educacional, né, e a motivação docente, né. Então, a gente vem trabalhar esse tema. A minha identificação, já falei para vocês, né, esse estágio de gestão educacional é um estágio de observação em escola, né. Então, foi feita a observação numa escola pública, né, da equipe gestora e pedagógica. Bom, então o tema é gestão escolar e motivação docente, né. Então, na observação das escolas, dessa escola que foi observada, notamos que existe uma certa desmotivação da equipe docente, né. E essa desmotivação é demonstrada por algumas coisas, por exemplo, eh, falta de interesse em fazer o planejamento de aulas, desmotivação do professor, que chega atrasado, que tem muitas faltas, muitos atestados, né. Então a gente observou que é uma questão de desmotivação que existe, do profissional. Bom, mas a gente vai falar então essa questão do que é motivação. E na questão do professor, né, o que é essa motivação? Essa motivação é aquela vontade que nos impulsiona a fazer alguma coisa, né. É essa vontade, esse entusiasmo que nos impulsiona a realizar um trabalho, né, uma seguir uma profissão, enfim, a realizar nossas atividades diárias. Mas a gente tem os teóricos que vão nos dizer melhor. Então, conforme Chiavenato, a motivação significa estimular alguém a comportar-se de uma determinada forma, despertar o interesse para fazer alguma coisa. E também temos, a maioria dos autores considera a motivação humana como um processo psicológico estreitamente relacionado com o impulso ou com a tendência a realizar com persistência determinados comportamentos. Então, é uma tendência, digamos, um desejo, né, um impulso que as pessoas têm de realizar determinadas coisas na sua vida, né. Eh, Antes de falar da pirâmide de Maslow, gostaria de dizer que a gente observa as motivações não só na questão da gestão escolar, dentro da escola, né, mas também nas empresas, né, de forma geral na sociedade. Então, um dos primeiros teóricos da administração que vem falar da questão motivacional é Maslow, né. Então, as teorias das necessidades humanas, né. Então, a gente inicia a nossa pirâmide, né, pelas necessidades fisiológicas, que são aquelas necessidades básicas que nós temos, né, de alimentação, de roupa, de moradia, são as necessidades bem básicas mesmo, né. E segurança, né, necessidade de ter um trabalho, de ter uma casa para morar, então as necessidades que têm relação com a segurança, né, a nossa estabilidade no emprego, né. E falando sobre a questão de necessidades sociais, né, nós temos a questão de amizades, amor, relacionamento, né, as necessidades de estima, que estão relacionadas com as nossas questões pessoais, né, de autoestima, de respeito aos outros, né, de autoconfiança nas coisas que a gente faz, não é? De busca de sucesso, de realização pessoal, né? Como a gente se vê, como a gente se enxerga, não é? E a realização pessoal, né, ou as últimas necessidades maiores, né, na parte mais alta da nossa pirâmide, que são a questão da moralidade, criatividade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos, mas também autorrealização pessoal, autorrealização profissional, não é? Então a gente tem as necessidades básicas, que é o momento em que a gente vai cumprindo essas necessidades, a gente vai passando para as próximas, né? Então a gente, quando não tem mais essa questão grave de necessidades básicas, a gente vai passar para necessidades psicológicas,
né? Necessidade de aceitação social, necessidade de participar de um grupo. Depois a gente tem as necessidades de estima, né? De realização profissional, de sucesso, não é? De realização espiritual também. Então, a pirâmide de Maslow fala sobre isso. E muitas das questões que a gente vê sobre motivação estão dentro dessas necessidades, da motivação ou da desmotivação em geral. Mas pesquisando sobre o assunto da questão da desmotivação dos professores, então a gente encontrou uma pesquisa, né, que fala desses fatores que os professores têm relatado, por que motivo, né, estão desmotivados, né? Então, fatores de desmotivação dos professores. Segundo a pesquisa de Amaral, né, ele fala falta de atualização constante dos professores, insignificante salário, ausência de ação pedagógica interdisciplinar, política interna que privilegia uns em detrimento dos outros, que é um problema da gestão, né, que às vezes vê um lado, mas não vê o outro. Melhores condições de trabalho, a gente sabe que muitas escolas públicas têm problemas nas questões de infraestrutura, às vezes não tem material para os professores, às vezes não tem materiais para os alunos, né? Então tem tudo isso envolvido, né? Falta de valorização do professor, que tem relação com salários baixos, com falta de valorização do plano de carreira, muitas vezes, professores que também já têm muitos anos de trabalho também não se atualizam, né? Falta de reuniões periódicas, que é também uma questão da gestão escolar, falta de motivação dos alunos, que é uma consequência também da falta de motivação do professor, excesso de burocracia em alguns setores da escola, que isso afeta, digamos assim, o professor, né? E a ausência de um projeto de gestão participativa, que seria a gestão democrática em ação, quando o professor realmente faz parte, né, do planejamento, né, do PPP da escola, e atua em todos os sentidos, né, junto com a parte da coordenação pedagógica e da supervisão. Então, esses são alguns fatores que o Amaral encontrou na sua pesquisa. Existem, claro, muitos outros fatores, não é? Bom, o objetivo do meu plano de ação, que seria o que eu venho apresentar hoje para vocês, né? Seria identificar as causas da desmotivação dos docentes nessa escola, através de pesquisa interna, conversa informal ou questionário, né? Então, seria a apresentação dessa ferramenta de conversa informal ou questionário. Analisar dentro da gestão escolar os processos que envolvam a motivação dos docentes no trabalho, propor atividades de apoio aos docentes em conjunto com a equipe diretiva e pedagógica para uma melhor comunicação e motivação e sugerir práticas motivacionais ao gestor da escola, equipe pedagógica, como parte de sua praxis. Então, o plano de ação seria uma sugestão para que a escola iniciasse um processo, né, de trabalho motivacional. Trabalhar, então, a questão motivacional da equipe docente, através de atividades que serão realizadas pela coordenação pedagógica, supervisão ou psicólogo que trabalha na escola em harmonia com a gestão escolar. Então, todo esse trabalho é um trabalho que vai envolver todos os profissionais da equipe pedagógica e tem que ter, com certeza, o aval da gestão. O gestor tem que ser participativo e tem que ser consciente de que esse trabalho é necessário, que não é uma mera formalidade ou que não é, digamos assim, algo subjetivo, mas que é realmente importante para que a escola, né, melhore, para que os professores melhorem na sua atuação e que isso vai envolver também a motivação dos próprios professores e dos alunos. Então, a primeira ideia seria reuniões motivacionais e de acompanhamento pedagógico. Então, sugestão serem realizadas quinzenalmente por turno, tendo como objetivo conversar com os docentes e acompanhar o aspecto motivacional. Então, essa reunião, o supervisor pedagógico, o coordenador, né, o psicólogo, ele vai verificar como é que está a motivação, né, da equipe docente, né, e vai trazer isso para uma análise para se aplicar futuramente às decisões, né, de acordo com a gestão escolar.
e auxiliar no planejamento de aulas em relação a dificuldades com os alunos, porque se verificou que os professores não têm esse hábito de fazer o planejamento de aulas. Então, muitas vezes é dificuldade em realizar esse planejamento, né, ou falta de organização que o próprio supervisor pode auxiliar. Nesse trabalho, nessas reuniões, então serão aplicadas o que a gente chama de dinâmicas de grupo, né? São atividades recreativas, né? Onde são aplicadas técnicas, né? Que vão auxiliar em situações, por exemplo, como quebra-gelo, entrosamento do grupo, autoconhecimento, né? Motivação, enfim, são técnicas que vão auxiliar a tirar aquele peso, aquela formalidade que muitas vezes os colegas sentem, né, na relação diária. Então, é para auxiliar no trabalho diário de cada um. Exemplos de dinâmicas, nós temos telefone sem fio, abrigo nuclear, caras. Existem muitos livros, muitos autores que falam sobre dinâmicas, né? Então, a gente pegou um exemplo aqui da dinâmica de caras, que se faz normalmente no início de uma atividade e ao final, depois de ser realizado, né, todo o trabalho de reunião, de conversa com os professores, vai se aplicar novamente essa dinâmica. Eu vou mostrar para vocês, então, o que é essa dinâmica caras. Aqui. Então, as caras, né, a pessoa vai geralmente marcar como ela está se sentindo no dia de hoje, né? É uma espécie de questionário, mas é um questionário visual. Então, ela vai marcar, né, ao início da atividade e ao final da atividade da reunião, né, como ela está se sentindo, né? Então, normalmente, se a atividade é bem conduzida, essa identificação negativa pode mudar para positiva. Um outro aspecto que pode ser aplicado também é o mural com mensagens motivacionais, né? Então, o professor, o coordenador, o supervisor que ficar encarregado por essa atividade, sempre lembrar de colocar mensagens positivas de motivação, né? Não esquecer lista de aniversariantes do mês, cartões de felicitações, eventos, né? É uma coisa que tem que estar sempre atualizada, né? Então a pessoa tem que ser consciente e responsável que o mural também é uma atividade importante nesse processo de motivação. Mas não só o mural, né? A pessoa também tem, hoje em dia a gente tem a tecnologia, tem a internet, né? Tem o WhatsApp, então a gente pode utilizar essas mensagens motivacionais nos grupos dos professores, né? Também realizando esse trabalho diariamente, semanalmente, né? E sempre lembrando, né, dessa lista de aniversariantes e mensagens motivacionais. Então, é uma coisa simples, mas que também pode modificar o dia a dia de cada um. A nossa quarta sugestão é palestras, vivências, cursos e formações, né? Uma equipe gestora deve incentivar os docentes nas formações continuadas, a participar de cursos e palestras dentro da sua área e também da área motivacional, trazer profissionais para as formações das áreas de terapias holísticas, promover vivências, meditações e outras que possam incentivar e motivar a vida profissional de cada um. Então, muitas vezes, trazer um profissional de fora da escola é interessante porque não é aquele que está convivendo no dia a dia com aquela equipe. Então, esse profissional pode trazer técnicas diferentes, né, como relaxamento, meditação, enfim. E se aproveitar as formações, que normalmente o professor tem essa agenda de formação sempre nas férias de inverno e as férias de verão, e realizar também atividades diferenciadas que possam trabalhar a questão motivacional dentro das formações. Uma sugestão de cronograma, então, para a gestão escolar, né, seria realizar um cronograma de reuniões quinzenais e adequar esse cronograma dentro do calendário normal da escola, né, realizar também cursos, treinamentos e formações a cada trimestre, pelo menos, incentivando que os professores participem dessas formações, atualizar o mural semanalmente, cuidando para não esquecer eventos importantes e aniversariantes, e adequar ao calendário da escola para que não se perca de vista os objetivos propostos, né? Então, o envolvimento do gestor escolar, nesse caso, é fundamental, porque normalmente o diretor, o gestor da escola, é a pessoa que tem que gerenciar as atividades
que envolvem todo o calendário escolar e toda a escola, né? Juntamente com os coordenadores pedagógicos e supervisores. Então, o envolvimento do gestor é fundamental. Aqui as referências bibliográficas que eu utilizei, o Amaral, né, na questão motivacional dos professores, Chiavenato, Cronenberg, Jogos para Treinamento e Recursos Humanos, é um livro muito bom, tem muitos jogos e dinâmicas, e Motivação e Satisfação no Trabalho, um livro que trata da questão motivacional. Então, eu encerro a minha apresentação. Esse tema é um tema muito profundo, né? Com certeza envolve as questões dentro das escolas, dentro das empresas. A motivação é algo que tem que estar sendo trabalhado muito e tem questões motivacionais internas também que dificilmente podem ser trabalhadas com esses profissionais, mas sim com psicólogos, né? Mas seria essa a ideia para o meu plano de ação e eu agradeço, né, por realizar esse trabalho e encerro aqui. Muito obrigada a todos. Não esqueça de deixar o comentário de vocês e os likes, ok? Tchau.